Bom, e como falou o Bruno na reportagem, né? Um dos focos da CPMI ou da oposição na CPMI vai ser buscar eventual participação ou eventuais omissões de autoridades que tenham levado até esses atos do 8 de janeiro, mas aqui é importante ter muita cautela para dizer o seguinte: não podemos dizer em hipótese alguma que quaisquer autoridades, sejam quem for, tenham deixado que acontecessem esses atos, tenham agido de forma proposital para permitir que esses atos bárbaros de violência, de agressão contra as instituições acontecessem no dia 8 de janeiro. Não podemos dizer isso. É a justiça que vai apontar quem são os verdadeiros responsáveis por esses atos criminosos que aconteceram no dia 8 de janeiro e que, desde então, tem ganhado o repúdio do Grupo Jovem Pan. Desde o primeiro momento, repudiamos, e essa é a nossa posição, repudiamos qualquer ato de violência. Os microfones da Jovem Pan estão sempre abertos para opiniões divergentes, para ideias dissonantes, para todos os tipos de vozes e correntes políticas, mas atos de violência não contam com o nosso endosso, não compactuamos com isso que aconteceu no 8 de janeiro e não podemos atribuir a qualquer autoridade responsabilidade pelo que aconteceu. Isso é a justiça quem vai dizer. Dito isso, quero trazer aqui para a conversa o nosso convidado, que é o doutor em Direito Constitucional Acácio Miranda da Silva Filho, que já está com a gente aqui. Doutor Acácio, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, é um grande prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Doutor, queria que o senhor nos explicasse, em primeiro lugar, como é que vão funcionar os trabalhos, né? Exatamente o que é que está previsto, o regimento, o que diz o regimento do Congresso Nacional, para quem não está familiarizado, como é que funciona uma CPI e no que é que ela desencadeia. Terminados os trabalhos da CPMI, o que é que pode vir a acontecer, doutor? A gente tem que fracionar a sua ponderação, Vitor, em algumas frentes. Primeiro, a CPI, ou neste caso a CPMI, é uma comissão de investigação mista, composta por senadores e deputados federais. Não à toa, o presidente é um deputado e a relatora é uma senadora. São estes, portanto, os dois principais cargos desta CPI. Além disso, a CPI tem prazo máximo de funcionamento, prazo este estabelecido pela Constituição Federal, e ele poderá ser renovado por um período igual. Portanto, a CPI poderá durar por 120 dias, prorrogáveis por mais 120 dias. E ao final da CPI, será votado um relatório que será feito pela relatora da comissão. Este relatório será votado pelos seus membros e, caso aprovado, será submetido ao Ministério Público para que o Ministério Público, entendendo que existem elementos de autoria e materialidade, proponha uma ação penal contra os responsáveis por estes atos. Doutor, e do ponto de vista legal, como é que funcionam as convocações? Quem é que pode ir a uma CPMI? Deputados e senadores, por exemplo, que são integrantes do próprio Congresso, eles podem ter que prestar depoimento, ser ouvidos na condição de testemunhas, por exemplo, numa CPMI, e ministros de Estado, ministros de cortes superiores, eles podem ser chamados à CPMI, doutor? No que diz respeito aos atos a serem praticados pela CPI, eu vou até parafrasear a discussão entre os senadores Otto Alencar e Marcos Duval. O Otto Alencar disse que a CPI, por ser no Senado Federal, não deveria ser associada a uma delegacia de polícia, mas em termos práticos, as prerrogativas de uma comissão parlamentar de inquérito são equivalentes às prerrogativas da autoridade policial, ou seja, há a possibilidade de intimar determinadas pessoas para que elas compareçam e prestem depoimento perante a comissão parlamentar de inquérito. No que diz respeito a parlamentares, não há nenhum óbice quanto ao comparecimento destes, inclusive o Código de Processo Penal não veda a participação destes enquanto testemunhas ou enquanto investigados, o mesmo valendo aos ministros de Estado. Eles podem ser convocados enquanto testemunhas ou enquanto investigados.
No que diz respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e é evidente que parcela dos membros da CPI farão certa atribuição de responsabilidade ou atribuição de culpa aos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que não há possibilidade da convocação e do comparecimento destes para que estes prestem esclarecimentos acerca dos atos ou das decisões que tomaram enquanto magistrados. A decisão de um magistrado é sujeita a recurso e não a questionamento por parlamentares. Mas é óbvio que isso será amplamente discutido no momento oportuno e há uma tendência no próprio Supremo Tribunal Federal que essa questão seja judicializada e que o Supremo entenda pela impossibilidade do comparecimento dos seus membros. Doutor I, tem muitas reclamações nesse momento por parte dos deputados da oposição sobre a composição da CPMI, né? Sobre a distribuição das cadeiras e, em especial, sobre a presença nos postos-chave da CPMI de políticos alinhados com o governo federal. Existe ainda alguma possibilidade de contestação dessas definições ou não? Agora já não resta mais nada à oposição e as cadeiras vão ficar do jeito em que estão, não cabe mais nenhuma contestação. Vitor, é importante nós olharmos para o mapa do Congresso Nacional hoje. O Congresso Nacional hoje é composto, salvo raras exceções, por três vieses. Primeiro, esquerda, centrão e direita. Então, é muito difícil na composição desta CPI e de qualquer outra comissão no Congresso Nacional que se fuja desta formação, esquerda, centrão e direita. E, em segundo lugar, diferentemente dos magistrados, os parlamentares, obviamente, são insuflados e são movidos por determinados vieses ideológicos. Então, diferentemente dos magistrados, não há espaço para nós cobrarmos aqui da imparcialidade dos membros das comissões parlamentares de inquérito. E é importante que se frise que numa comissão, seja ela uma comissão regular do Congresso, seja ela uma comissão parlamentar de inquérito, há necessidade que estejam contempladas todas as frentes do Congresso Nacional. E, obviamente, na composição desta CPI, foram contempladas todas as frentes do Congresso Nacional. E quando submetida à votação a escolha destes cargos-chaves, foram escolhidos estes parlamentares. Então, é do jogo no Congresso Nacional. Nós nos deparamos há pouco tempo atrás na CPI da Covid-19, foram feitas as mesmas indagações e as mesmas ponderações em relação à composição da comissão e da escolha para os cargos-chaves de pessoas que tinham vinculação com o governo que estava no poder à época. Repito, é natural do jogo e em todas as comissões essas discussões acabam acontecendo, até porque elas têm um viés muito mais de narrativa política do que de substrato jurídico propriamente. Muito bem, ouvimos aqui o doutor Acácio Miranda da Silva Filho, que é advogado, doutor em Direito Constitucional. Obrigado mais uma vez, doutor Acácio, pela presença. Boa noite. Obrigado, Vitor. Boa noite, um abraço, até logo. Até mais.